Eu sou o Edgar Martins, CEO da Fazenda Bela Vista. Aqui nós criamos a raça Tabapuã, uma raça genuinamente brasileira de corte. Então você que é da pecuária e gosta da pecuária, aqui eu vou dividir estratégias, ferramentas, dicas que com toda certeza vai incrementar o seu negócio. Então se inscreva no nosso canal, distribua esse link para o máximo de amigos, para os seus grupos, porque certamente você vai ter um avanço na sua pecuária a partir das dicas e estratégias que eu vou dividir aqui. Como fazer uma silagem de qualidade. Pessoal, estou aqui hoje num assunto que tem sido muito perguntado, que é como fazer uma silagem de qualidade. Nós aqui nas nossas fazendas produzimos em torno de 6.000 toneladas por ano de silagem, onde nós alimentamos animais tanto de confinamento, também animais que vão para o leilão, que vão para nossas pistas de julgamento. E dentro dessa região, onde nós temos todo esse milharal onde nós plantamos, nós vamos dividir, de uma forma muito breve, alguns cuidados que nós temos para ter uma silagem de qualidade. Nós estamos numa época da chuva, onde o milho está um pouco acima do tempo que nós habitualmente tiramos, mas por conta da chuva já está mais de 15 dias, nós passamos um pouquinho do prazo e nós estamos aí com 35% de matéria seca, é o que não nos agrada. Nós normalmente fazemos isso com 25 a 30 no máximo, mas estamos com um pouquinho mais. E aqui nós estamos colhendo o milho e aqui nós vamos explicar um pouco como fazer uma silagem de qualidade e eu vou explicar para você na sequência. Primeiro ponto importante é você definir quantos dias você vai colher o milho. Nós normalmente colhemos o milho com 110 dias, é um momento que o milho está com seus grumes um pouco mais macio, meio macio, é um ponto anterior a esse aqui. Esse ponto está um pouco mais avançado que normalmente nós colhemos. Por que eu estou falando isso? Porque você vai ver esse vídeo e pode se enganar, achar que o ponto é esse. Nós fazemos isso 15 dias antes desse ponto. Como eu falei no início do meu vídeo, eu estou fazendo nesse momento por conta das chuvas que atrasaram a colheita do milho. Então, primeiro ponto de importância, você prestar atenção no ponto de colheita. Normalmente depende da sua semente, depende de como você adubou a terra, mas habitualmente, tempo médio de 105 a 110 dias, esse milho está pronto para colheita. Segundo ponto muito relevante é você ter cuidado para manter as facas amoladas. É super importante você manter o mais picado possível. Normalmente aqui nós picamos no máximo em 2 centímetros. Quanto melhor tiver os cortes da sua silagem, melhor o animal vai digerir isso. Fica muito mais fácil para o animal digerir. Então, primeiro ponto, você precisa ter atenção ao ponto de corte, depois manter amoladas as facas para isso. E aí nós usamos os tratores para poder estar coletando isso e levando para onde nós vamos passar já já. Aqui nós trabalhamos com o silo de superfície, pelo volume que nós acabamos silando durante todo o ano. É um volume muito significativo, então isso nós teríamos que ter dificuldades em estar alojando isso em silos de outra forma, então nós adotamos aqui silo de superfície. E aí eu vou lhe mostrar das importâncias, ou pelo menos dos pontos que nós julgamos ser importantes, que você precisa zelar para que você tenha uma silagem de qualidade. Então, importante entender essas questões, porque é isso que vão, no final do dia, no final do período, no final da tua silagem, definir se tua silagem é de qualidade ou não é de qualidade, ou se está apta ou não apta para consumo dos seus animais. Como eu falei, a quantidade de matéria seca ela está um pouco superior que habitualmente nós cortamos aqui na fazenda por conta da chuva, que já está mais de 15 dias, atrasou um pouco, esse milho já está com 125 dias, habitualmente nós cortamos com 105 a 110. E nós estamos descarregando aqui. E nós vamos falar um pouco da importância da compactação. Antes da compactação, eu queria falar com você sobre a qualidade da lona.
É muito importante você estar com as lonas tanto de forro e tanto de cobertura, elas sem nenhum furo, porque esses furos entra oxigênio, através desse oxigênio acaba estragando a silagem. Mas vamos falar antes da necessidade da compactação e logo depois eu vou falar da cobertura. Aqui, como eu falei ainda há pouco, nós trabalhamos com silo de superfície. Aqui o trator vem, saiu daquela área de corte, ele descarrega a próxima viagem e logo depois que ele descarrega, os tratores começam a entrar aqui e ficam andando por horas aqui em cima, compactando, tirando todo o oxigênio entre as camadas de milho que estão sendo depositadas. Nós trabalhamos com uma lona de 8 metros de largura e nós fazemos um silo de 6, então normalmente sobra 1 metro para um lado, 1 metro para o outro. Então o nosso silo tem 6 metros de largura e o comprimento é naturalmente da quantidade e o volume de silo que nós temos aqui. Que as carretas vêm descarregando o milho já picado e logo depois começa a vir os tratores aqui e realizar a compactação. Entenda como compactação, os tratores andando aqui em cima e baixando o milho, prensando o milho, saindo toda a quantidade de oxigênio entre o milho. O milho, uma vez prensado, lembrando que tem uma lona no fundo para que a umidade não passe para o milho. Se houver umidade vai haver desperdício, então nós forramos o fundo e logo depois desse milho prensado, nós vimos e botando uma outra lona, agora uma lona dupla face. Nessa lona nós isolamos, eu vou mostrar um silo já isolado, isolamos para que não fique nenhuma entrada de ar dentro desse milho, ou dentro desse silo, melhor dizendo, e assim nós vamos ter um silo de qualidade, tendo pronto para uso a partir normalmente de 60 dias. Nós deixamos um período de fermentação, não tendo nenhum oxigênio. Esse milho fermenta e uma vez fermentando, nós conseguimos ter um milho de qualidade. Uma outra coisa que me perguntam muito sobre a questão de inoculante, nós usamos inoculante. Daqui a pouco vem uma pessoa com a bomba e ela distribui inoculante, que nada mais é do que ajuda a conservar o milho, e também, após isso, esse milho continua sendo fatiado e colocando ele no lugar apropriado, prensando, e depois ali nós fazemos a cobertura e o silo fica pronto. Nós trabalhamos aqui com lona de 8 metros de largura e fazemos o silo de 6 metros de largura, para sobrar 1 metro para um lado de lona e 1 metro para o outro lado, para depois a gente poder fazer essas lonas sobem protegendo o fundo. Importante falar da compactação. Nós compactamos esse milho logo depois distribuídos aqui. As pessoas ajeitam o milho, nosso pessoal, os trabalhadores ajeitam o milho e começam os tratores a andar em cima, compactando e tirando o oxigênio no meio das camadas que nós colocamos de milho. Quanto menos entrada de ar, mais qualidade do silo. Normalmente o silo fermenta de 45 a 60 dias, nós usamos inoculante e depois de todo esse processo nós fechamos esse silo, uma outra lona que eu vou mostrar na sequência, e depois nós temos o cuidado também ao abrir e também ao retirar diariamente, fazendo o corte para que haja um melhor fechamento e com isso menos entrada de ar possível. Qualquer furo que tiver na sua lona, feita por animais, galinha, cachorro, até pisada de animais, isso compromete a tua silagem, porque passa a entrar oxigênio, a partir dali aquela área empetrece e ela acaba tanto não dando mais condição para consumo, também gerando prejuízo para você que produz a sua silagem. Ainda há pouco, agora os tratores começam a passar por cima, compactando, tirando todo o oxigênio da silagem, para que haja uma melhor compactação. Isso ele faz por horas. Cada 1, 2 carretas que ele faz esse trabalho de compactação, e quanto melhor compactado, melhor a qualidade da silagem. Lembrando que nós não devemos ter entrada de oxigênio aqui na silagem. Então o objetivo dessa compactação é apenas não permitir que uma carreta sobre a outra gere oxigênio, ou permita, melhor dizendo, que o oxigênio fique entre as camadas e favorecendo assim a baixa qualidade da silagem por conta do oxigênio. Então ele fica por horas fazendo a compactação dessas carretas que ele colocou.
Esse aqui já é um silo fechado. Lembrando que nós tomamos cuidado com o ponto do corte, que seria o ponto da colheita. Também o tamanho que é cortada essa silagem, no máximo 2 centímetros. Colocamos ela num silo de superfície, o trator passou por horas compactando e agora nós temos a oportunidade de ver um silo já fechado que fica pronto para utilização normalmente na nossa fazenda a partir de 60 dias. Eu quero chamar a atenção de alguns pontos. Primeiro ponto, que embaixo desse silo tem uma lona preta protegendo para que não entre umidade debaixo desse silo. Segundo ponto, ele foi bem compactado. O terceiro ponto, essa lona dupla face de cobertura. Nós entramos ali e agora fechamos ela. Outro cuidado que eu queria chamar a atenção, ao entorno, evitando que entre qualquer tipo de oxigênio, foi colocado areia, para que não haja nenhuma entrada de oxigênio. O objetivo dessa areia é fazer a vedação. Perceba que em volta de todo o silo tem toda a areia, evitando que haja qualquer entrada de oxigênio. Então ele foi compactado, o silo, colocamos a lona de cobertura e colocamos a areia em volta dele todo para que não haja nenhum tipo de entrada de ar. Um outro cuidado importante, eu chegando já perto do final, é quando esse silo, nós entendemos que 60 dias ele está pronto para uso, uma vez já preparado, ele já entrou no teu processo de fermentação. Quando nós tiramos ele, eu vou mostrar num outro vídeo, numa outra oportunidade, o ponto, como nós tiramos para poder tirar ele dentro desse empacotamento. É importante você não ir tirando de forma aleatória, e sim tirando por corte. É importante você tirar por fatia. Então você pega lá, imagina que você vai tirar 50 centímetros, vem 50 centímetros de lá aqui, deixa ele reto um paredão e fecha de novo. E vai tirando assim, até chegar no momento final. Então é super importante você ter também o cuidado de, ao tirar o silo, você tirar por fatia, mantendo ele fechado e sempre tendo cuidado de o mais vedado possível, para que não haja furos na lona, para que não haja entrada de ar, qualquer entrada de oxigênio compromete, deixando o silo em condição inapropriada para uso. E esse trabalho não para, eu vou mostrar ali enquanto nós estamos aqui, mostra ali por favor. Enquanto nós estamos aqui olhando um silo, vários silos já foram feitos, um está socando, o outro trator já está chegando com novos cortes de silo, trazendo, e isso vai sendo jogado, e o outro vai passando por cima e fazendo a compactação, e isso vai durante todo o dia. E dentro desse sistema de produção, nós colhemos média de 5 a 6 mil toneladas de silagem por ano. Nós temos um consumo médio aqui de 500 toneladas por mês. Então nós precisamos estar preparando a nossa lavoura para que haja essa colheita. As carretas vão trazendo durante o dia, vão jogando, vão saindo e fica sempre um trator. Nós normalmente trabalhamos com 2 a 3 tratores. 1 a 2 puxando, normalmente até 2 e um o tempo todo compactando, para que haja qualidade. E o que eu falo, essa nova carga de silagem que foi colocada, se ela não tiver uma compactação de qualidade, ela fica com a entrada de ar no meio e essa entrada de ar acaba comprometendo toda a qualidade da silagem. Nós chegamos ao final desse vídeo, como fazer uma silagem de qualidade. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, divulgue esse link e eu vou estar trazendo outras novidades nos próximos vídeos, como nós, da Fazenda Bela Vista, nos tornamos uma referência dentro da pecuária nacional, estando aqui no Rio de Janeiro. Eu te espero até o próximo vídeo, divulgue esse canal e não deixe de se inscrever. Até a próxima!